Boa tarde, nono ano, tudo bem? Vamos hoje para a nossa aula do número 5, tá? Semana do dia 4, dia 8, que é de segunda a sexta-feira, tá? Correção dos exercícios aí da página 53 a 60. Gente, eu vou agilizar para não ficar um vídeo tão extenso, aí qualquer coisa vocês podem ficar mandando lá no grupo, tá? Vou fazendo algumas anotações aqui das respostas e tudo mais. Então, o que a gente trabalhou, né, gente? O artigo de opinião. Aí tinham aí dois textos, um a favor e um contra, né, que falava sobre as cotas lá da USP, tá? Então, sobre o texto A, responda as questões. Marco Antônio Zago cita o papel social da USP ao apontar suas responsabilidades. Quais são, tá? Essas responsabilidades, tá? Ela tem a responsabilidade de garantir a formação de qualidade, né, e produzir pesquisas de ponta, promover ações e extensão, né, para representar como ferramenta de modificação social. Então, é a intenção que eles têm de modificar essa questão, tá? Principalmente, vocês sabem, então, como já foi comentado no ano passado, que ela é uma das mais visadas, mais procuradas, né, pelo grande renome que ela tem, né, internacionalmente e nacionalmente, tá? Quem sabe vocês, né, daqui uns 3 anos, né, lá no ensino médio, alguém fala assim, ó, professora, tô aqui na USP, tá? De preferência que todos pudessem, né? A letra B. De que forma o autor relaciona a função da USP com a criação das cotas da universidade, tá? Em qual que é essa relação? Então, ele afirma que seria uma das formas mais eficazes da USP desempenhar o papel e dar oportunidade para os jovens que têm talento, mas que estudam em escolas públicas, né, que não tenham tantas condições de competir com outros alunos de outras, como que eu vou dizer, tipos de sociedade, né, as diferenças sociais que existem aí. Então, seria uma forma deles oportunizar, né, para que essas pessoas do cunho social mais menor, né, então conseguissem, né, uma bolsa, alguma coisa nesse sentido para estar estudando na USP, né. Assim, segundo o autor, de que forma as cotas podem contribuir para a diversidade na USP, tá? Porque até um certo ponto a gente percebe o quê? Que são só pessoas que possuem, né, uma grande qualidade no ensino e capacidade para estar lá. Mas então, assim, dessa forma, tendo esse movimento social, tá? O que acontece? Eles podem estar colaborando, né, para que a sociedade tenha, né, uma aceitação a essas pessoas e que isso tenha uma modificação, né? Então, aí nós temos a número 2, tá? Na letra C. Segundo o autor, de que forma as cotas... Tá. É isso? As cotas irão contribuir para a mudança do perfil ético, social e cultural da universidade, né? A 2. Sobre o texto B. Responda as questões. Qual a ideia central com qual o autor constrói o seu texto? Esse é de acordo com o texto B, tá? Então, a ideia que a medida adotada pela USP em relação às cotas não alcançará os objetivos desejados e que terá implicações desastrosas na instituição. Então, o texto 2, né, o texto B, ele já indica outras possibilidades, que seria negativo o ingresso desses alunos cotistas na USP, né? Aí a letra B é para vocês citarem as razões apontadas pelo autor para justificar esse posicionamento. O que vocês acham, por quais motivos ele acha que não daria certo? Ele considera o plano falho, né? Os alunos do ensino privado teriam que mudar para o ensino público para poder se beneficiar dessas cotas. A gente já sabe que, né, até através das cotas do Enem, se eu não me engano, eu não sei se teve alguma mudança, mas até um certo tempo atrás, os alunos, para entrar nessa questão de cotas para fazer o Enem aí, tinham que estudar na escola pública, não poderiam fazer o ensino médio nas escolas privadas, tá? Então, não sei se está validado isso, se está valendo ainda isso hoje. Então, ele quer dizer que isso seria uma das razões, né? E mesmo assim, então, as pessoas mais carentes continuariam fora dos programas, né? Porque, eu posso estudar na escola pública, mas em contraturno eu faço cursinho, tá?
Então, assim, mas a minha matrícula ativa está na escola pública, então eu tenho direito a essa cota, né? Seria uma dos posicionamentos desse autor do texto B, tá? Aí vamos lá, então explorando o artigo de opinião, lá na página 54, número 1. Sobre o veículo de circulação dos artigos de opinião lidos, responda as questões. Letra A. Em que veículo eles foram publicados? Veículo, gente, que fala, não é o carro, tá? É o veículo de comunicação. Como é possível identificar isso? Então foi publicado na versão digital na Folha de São Paulo. Nós verificamos isso pelos dados, né, das fontes que estão lá embaixo no artigo, aquela letrinha menor aqui, ó. Tá? Todo o texto, você vai ver aqui, ó, né, por essa fonte, aonde que foi publicado e por quem que foi publicado, tá? A letra B, quem são os possíveis leitores desses artigos, tá? São pessoas que se interessam por temas atuais, sociais, né, do momento, tá? A letra C, os artigos foram publicados na editora Opinião e na seção Tendências e Debates. Aí pedia para observar ali, opinião, tendências e debates. Qual é o objetivo dos textos publicados nessa seção? Aí tem a seção lá do jornal, né? Vincular as opiniões controversas, né? Opiniões diferentes, tá? Como nós temos ali do texto A e do texto B, são opiniões diferentes, mesmo sendo positiva e negativa, né? Sobre os assuntos que são socialmente relevantes com a finalidade de formar a opinião dos leitores, tá? Lembra que eu sempre falei para vocês escreverem um bom texto, vocês têm que se manter informados, né? De todos os aspectos. Ah, mas eu não gosto de ler sobre isso, né? Mas não custa nada você ter uma visão, ter um pouquinho de conhecimento naquele determinado assunto, por mais que você não goste, porque por eventualidade, uma hora você pode precisar, tá? A letra D. No final dos artigos, há a seguinte informação. Os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate entre os problemas brasileiros, mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo. Qual é a intenção do jornal publicar essa nota? Tá, gente? Por que vocês acham que o jornal publicou essa nota em específico, tá? Para manter as pessoas informadas, para que não se comprometa com ideias vinculadas pelos articulistas, tá? Então, assim, articulistas são pessoas que vão escrever opiniões contrárias, tá? Para ficar dando aquele choque de divergências no conteúdo, tá? Hoje nós temos aí as chamadas fake news. Então, por isso, mas isso eu vi, vai acontecer isso, até, né? Hoje o assunto no auge é a descoberta por um remédio, uma vacina, né, que combata aí o vírus do Covid-19, tá? Então, várias, N vezes eu já vi, tal país lá inventou que isso, né, dá certo. Aquele outro fala que, estudos já foram comprovados que conseguiram encontrar a cura para Covid-19, tá, gente? Então, até onde é verdade e até onde não é. Então, a gente tem que procurar qual site, né, que isso foi publicado, tá? Para ter a certeza daquela informação. Porque você também muitas vezes pode estar escrevendo um texto e estar escrevendo coisa que não é, que não seria, tá? Então tem que tomar cuidado com as informações falsas. E tem gente que joga isso na mídia mesmo para confundir a cabeça do leitor, tá? Que no caso somos nós. A número 2. Releia as seguintes informações apresentadas após os artigos de opinião. Então nós temos aí do texto A e do texto B, pedindo qual informação são apresentadas aos leitores nesses dois trechos. O nome, a profissão, a especialidade dos autores dos artigos, tá? O que eles trabalham, o que eles fazem, como que eles chegaram até esse assunto. Eles escreveram assim do nada ou eles fizeram uma pesquisa para poder escrever, tá? É aquilo que eu falo, não podemos dar informações que não são verídicas, tá? Nos nossos textos. A letra B, o que há em comum entre esses autores? Os dois são professores da própria USP, tá? É possível afirmar que esses autores têm conhecimento sobre o que estão discutindo? Se eles são professores dentro da USP, eles sabem, né? Ninguém mais do que eles para dar uma informação sobre essa, tá? Se as cotas fariam bem ou não e o que aconteceria, né? Com a progressão
dessas cotas para a universidade. Com base nas respostas anteriores, explique com que objetivo as informações sobre os autores são apresentadas após o artigo. Ao mostrar a profissão dos autores, o jornal evidencia que eles possuem toda a competência para tratar sobre esse assunto, porque eles são professores que trabalham lá dentro da USP, tá? Desculpa aí, gente, tá? Não é coronavírus, é que eu tô com uma garganta seca. A letra E. Por que o nome desses articulistas foi grafado com letras maiúsculas? Para que, quando eu quero dar um destaque a alguma coisa, eu não enfatizo, ou com cor diferente, alguma letra tudo maiúscula, faço uma diferenciação, né? Tá? Então seria dessa forma. O exercício 3 pedir para vocês observarem os dois textos, né? E responder as questões abaixo. Aí, letra A, no título do texto A palavra muros foi empregada em sentido figurado, porque muro, você sabe, é uma parede, né? Mas aqui não quer dizer que eles iam construir uma parede dentro da universidade para separar um e outro, né? É o tipo de distanciamento, vamos dizer assim, social que ocorre, né? Tá? Então é para você explicar de que forma o emprego dessa palavra sugere posicionamento do autor sobre o assunto, tá? Ele usou mesmo como para estar tratando sobre a palavra, né? Sobre a divisão que existem entre classes sociais, tipos, classes de etnias, né? Porque aqui entraria a cota dos indígenas também, tá? Então eles são uma etnia diferente, né? Então derrubando muros, quer dizer, não quer dizer que vão lá e derrubar os muros da USP, não é isso, tá? Quer dizer que derrubando todo e qualquer tipo de preconceito, tá? A letra B. No texto B foram empregados dois antônimos. O que é antônimo? Sinônimos são palavras diferentes que possuem o mesmo sentido, tá? Antônimo, palavras iguais, dependendo do contexto que a palavra for empregada, ela vai apresentar significados diferentes. Sentidos opostos. Explique de que forma esses antônimos constituem um recurso expressivo para sinalizar o posicionamento sobre o autor, tá? Os antônimos que ele usou foi boas e maus, né? Então, onde ele diz lá, a intenção são boas, mas os resultados são maus, tá? Nessa parte. Então, quer dizer, as intenções de fazer essa divisão de cotas seria boa, mas que o resultado muitas vezes não ia ser bom, porque aquele fato, tem que estudar em escola pública, os alunos que teriam condições, que estudaram a vida inteira em colégios bons, colégios particulares, né, fariam a migração para a instituição pública e que contraturno estariam fazendo cursinho e conseguiriam entrar por essas cotas da mesma forma, tá? E quem precisava entrar pelas cotas não ia conseguir a vaga do mesmo jeito. A4. Em relação à introdução dos artigos lidos, explique de que forma ela é feita e indique a tese de cada um dos articulistas, tá? Então é só colocar que o posicionamento do articulista do texto A e o posicionamento do articulista do texto B. Um favorável, o outro contra e outro contra, por qual motivo e por qual razão, tá? A número 5, pedir para vocês colocarem os argumentos aí, né? Empregados para defender tanto a ideia do texto A quanto a ideia do texto B, tá? Então a ideia é apresentada. Decisão não comprometerá. Gente, essa número 57 aqui, ela é bem extensa, tá? Então me ajuda a lembrar, cobre lá no grupo, eu vou tirar uma foto, eu vou fazer um videozinho lá explicando elas, porque senão essa aula aqui vai ficar muito estendida, tá? Aí nós temos a questão 6, da página 58, tá? O trecho do texto B, que está em azul aqui, pede para vocês. A primeira afirmação do articulista costuma ser um dos argumentos empregados pelos defensores das cotas na universidade. Com que intenção esse argumento é citado no texto? Relacione-o com a informação apresentada na sequência, tá? Então, aí, ao apresentar esse argumento, que costuma ser empregado por quem posiciona de forma contrária, ele resgata esse argumento e sequencia, apresenta outro,
de forma contrária, né? De modo a invalidar as ideias de quem é a favor das cotas, tá? Então ele, como se diz, joga sujo mesmo, tá? Joga pesado, para que a pessoa, não, isso não é interessante, né? A utilização das cotas e tudo mais, né? A gente sabe que tem gente que se não fosse pelas cotas não teria feito, né, uma faculdade, tá? A letra B, observe seguir alguns dos argumentos apresentados pelos articulistas. Escolha um deles e crie um contra-argumento. Essa daqui é pessoal, tá, gente? Você poderia escrever tanto favorável quanto contra, tá? E você ia escrever um argumento por que você é favorável ou por que você é contra, né, a criação das cotas nas universidades. No caso, principalmente aqui da USP, tá? A 7. No artigo de opinião B, identifique um argumento de citação de autoridade e explique com que intenção ele é apresentado, tá? Ele cita lá o professor Richard Sander, que ele é professor da Universidade da Califórnia, tá? Nos Estados Unidos. Ele explicou que a evasão no curso de Direito aconteceu, né, na universidade por causa dos alunos. Os alunos que eram cotistas, eles acabaram largando. Então, ocorreu um grande número de evasão, tá? Evasão é quando os alunos saem, deixam a escola, deixam a faculdade, né? Então, e não regressam mais. Então, isso é considerado uma evasão, tá? Então, os alunos, ele considera aqui, os alunos que entraram por cotas não aguentaram ficar no curso e acabaram largando. Então, quer dizer que para ele também a cota não adiantava, porque essas pessoas não deram valor a essa chance, né, que conseguiram, tá? A 8. Sobre a conclusão dos artigos e opinião lidos, responda. De que forma o artigo de opinião A foi concluído? Como que ele terminou? Tá? O artigo, então, ele foi concluído com uma síntese, tá? Que o que aconteceu? Ele buscou a tese que foi apresentada lá na introdução e terminou, né, com esse argumento. Gente, quando falar em argumento, quando a gente vai retornando, eu acredito que da metade do ano em diante, a gente vai estar trabalhando a questão de como construir um argumento de um texto, tá? Porque vocês já vão começar trabalhando por partes, que o texto cobrado no Enem, tá? Ele é baseado, você tem que se basear em cima de argumentos e fatos, tá? Você sempre tem que estar usando argumentos para comprovar aquilo que você falou, tá? Para tentar convencer o leitor de que aquela opinião tua é a mais certa, é a favorável, tá? A letra B. E o artigo de opinião B, como foi concluído?